É a parte que eu mais gosto. É isso aí, meus irmãos, sente-se à mesa. Estamos começando mais um Proposições, esse de número 7. Sou Daniel Coelho, estou bem contente de poder te encontrar aqui mais uma vez. E hoje, meus irmãos, o negócio aqui vai ficar sério. Até então, só homem, assim, pouca coisa, assim, entregue. Mas a audiência estava caindo, o pessoal falou, não, chama alguém que traz, assim, conhecimento, engajamento. E aí eu falei, não, só tem uma aqui que eu conheço que está na agulha e seguindo a mesma lógica de amigos e de amigos de amigos. Ela que até esse dia era uma amiga virtual, tive a honra de poder conversar algumas coisinhas pelo Insta e poder ler, poder ouvir diversas vezes. Estou aqui com ninguém, nada mais, nada menos do que ela. Foco lá, Gabriel. Jacira Monteiro. Tem que falar o nome inteiro, viu? A produção fica louca quando vê alguém famoso. Ó, ai... Você tem louca, milhares de likes. Você tem noção do que vai acontecer com o seu Instagram amanhã. Você não tem noção, é loucura. Se apresenta aí, Jacira. Eu acredito que... primeiro, te agradecer. Sei que você é tímida, mas você tem abençoado muito a gente. E muita gente. A gente e muita gente. Então, ter você aqui, como eu falo brincando, como todos os que já sentaram aí onde você está, é um grande privilégio, é uma graça de Deus. Ter você aqui é uma visitação de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. E eu queria que, para eu não correr o risco de errar, de você se apresentar, falar quem de fato é a Jacira Sorridente, quem é você? Oi, Daniel. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Eu te mandei mensagem perguntando se a sua igreja era de São Paulo, né? Para eu Sim. poder me tornar membro quando eu mudei da Paraíba, de João Pessoa, para cá. Aí, Gabriel, tá vendo a moral? Gabriel tem seu fã ali. Então, na verdade, a honra é minha, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, estar te conhecendo pessoalmente, de poder conversar e estar aqui no DOCA, né? Então, estou muito honrada. Bom, eu sou a Jacira, né? Gosto quando as pessoas me chamam de Jaci, Jaci. para diminuir as formalidades, né? Mas pode chamar de Jacira também, não tem problema. Que eu acho que o meu nome é um nome de velha, sabe? Você já Não, é conheceu bonito. Jacira? uma criança que se Não, chama só Dona então, tá Jacira, vendo? né? É Tá mais de vendo? 80, né? Então, pois é. Eu tenho uma tese. Mas, eu nasci em Guiné-Bissau, que é um país do continente africano. Vim ao Brasil com minha família quando eu tinha acabado de completar 7 anos. A gente chegou aqui em fevereiro de 2005, eu acho. E, eu faço aniversário em dezembro, então eu tinha acabado de completar 7 anos, tive que repetir uma série que eu já tinha feito lá para acostumar ao sistema brasileiro. A gente foi primeiramente morar em João Pessoa, eu já tinha uma tia que morava aqui no Brasil há muito mais tempo, e aí a gente morou com ela no início, em João Pessoa e, recentemente, né, eu fiz toda a minha educação toda foi aqui no Brasil, ensino fundamental, ensino médio, estudei na Federal da Paraíba, fiz ciências contábeis, não tem Isso eu nada. achei muito legal. Muito Mas eu achei legal a interessante, né. explicação, quando você deu em algum lugar Uhum. sobre a questão das missões, que você fez esse Sim, cálculo. sim, sim. Estudei, fiz ciências contábeis e agora eu estou fazendo mestrado no Mackenzie, num programa interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura. E também sou escritora, escrevi um livro que se chama O Estigma da Cor, né, esse livrinho aí, que Quer é mostrar? sobre o racismo a partir de uma perspectiva bíblico-teológica. Aqui. Tá em mãos. Eu ganhei do Tomás. Ai, que O Tomás é legal! um amigo. Inclusive, eu tô reeditando um livro do Fruto do Espírito. E vai sair também. Que legal. Tomás, né? Ele Aham, pegou lá vai sair pela Quintana. então. Então, muito bom, Jacira. Então, nesse momento, você está em São Paulo desde... Desde o ano passado, tem 1 ano já. Então, teu Fazer 2 mestrado anos já esse está, ano. assim, Tô bem perto de encaminhado, né? qualificar, tô em estado de desespero e ansiedade. Qualifico agora em junho e, no final do ano, se Deus quiser, a dissertação tem que estar Então, eu ia te pronta, perguntar né. isso, porque eu não vi você falando isso. A dissertação aborda o quê? Eu tô fazendo sobre uma
É sobre cristianismo e sociedade de um modo geral, mas eu estou trazendo o case do José de Souza Marques. Hum, Ele foi um pastor batista, ele nasceu 6 anos após a abolição da escravatura aqui no Brasil, sim. e ele foi um pastor batista negro carioca. E ele fez, letras, direito, atuou também na política como deputado, como vereador eh, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Uhum. E ele também foi um dos proeminentes na educação brasileira, né. Ele, criou uma escola, que agora é uma universidade, Souza Marques, e ele tinha essa visão de cristianismo público, atuante, mas a partir de trazer coisas boas para a sociedade, né, trazer o bem comum e tudo mais. Ele acreditava muito na educação. Então estou trazendo o resgate dele para trabalhar, justamente esse ponto de que os evangélicos estão se tornando maioria, né, no Brasil, Sim, do que essa curva, né? do que isso vai representar. Se a gente vai ter um Brasil melhor, pior ou vai continuar da mesma forma, né. Então, estou trazendo algumas lições que ele De trabalhou na teologia época pública. dele. Isso. E ele tinha uma relação também estreita com Martin Luther King Jr. Eu não sabia disso. Descobri nas pesquisas e eu disse: "Nossa, que maneiro, né". É, porque, viveram ali, né, Uhum. Sim, sim. e não Ele tem como, trocava né. cartas e tal com ele, eu disse: "Muito Incrível, legal, incrível, muito é muito incrível". legal. Depois você manda pra gente, se você puder. Sim. Eu tô aqui com o seu livro, foi muito bem aceito, né. Você tem alguma Sim. uma Não, ideia de eu não eu ele achei estranho que não porque quando eu escrevi O Estigma da Cor, eu esperava que eu ia só apanhar, né, porque, tipo, tô sim, falando de um assunto, que geralmente não se fala, e trazendo a Bíblia para o jogo, né, então e todos eu os textos estou são baseados em textos sim, bíblicos, sim. todos os capítulos. E eu sou de tradição evangélica mais tradicional, né, batista, aqui Conservadora, né. conservadora, isso. Então, tipo, nos espaços eu não sabia muito bem como iria ser recebido, mas eu esperava que eu apanhasse mais. Mas Mas não, as pessoas gostaram. você acha que você teria, não vou nem falar apanhar, né, porque é um é beleza, mas você acha que você teria mais resistência do Uhum. lado mais Sim. conservador ou ao Dos inverso 2, disso? dos Mas dos 2 2. você teve, obviamente. Sim, Você só esperava que seria sim. mais. Eu achei que seria mais no conservador, eu acho que teve muita aceitação, eu não esperava isso. É, porque eu, obviamente, fiquei lá, já te seguia fazia um tempo, ouvia lá as gostinhas e depois você pode falar se quiser, mas as pessoas que têm te chamado são mais conservadoras, né. Mais conservadoras, E a sim. sua fala é uma fala um tanto quanto conservadora também, né. Uhum, sim. E quando você escreveu, eu achei o máximo que você falando que era uma ideia de que não aguentava mais responder algumas perguntas Sim. porque você teve um up lá no Aham. Instagram por causa de um Foi em texto seu, não foi? 2020, foi. Então, eu sempre usei redes sociais, né, eu sou nativa digital, né, sou da geração nativa digital, então sempre usei Orkut, Facebook, eu fui crescendo lá no meio digital, né. Então, meu pastor na igreja, lá em João Pessoa ainda, ele me incentivava a produzir coisas. Porque eu sempre fui tímida, então, tipo, sei lá, eu não usava minhas redes sociais para postar coisas. Sim, Meus amigos, eles pediam muito que não eu era postasse alguma lifestyle. foto. Não, Aham. não sou essa pessoa. Então, tipo, sei lá, de vez em quando eu postava uma foto e era uma foto de árvore, de natureza. Aí meus amigos ficavam muito bolados comigo. E aí o meu pastor, ele começou a perceber esse dom que eu tinha, tipo, para falar, para escrever e etc, de uma forma mais interna. E ele me incentivou que eu criasse coisas também para a internet. Ele falava: "Ah, eu vou olhar eu vou pesquisar no o Instagram das pessoas da nossa igreja e só tem foto das pessoas e tal, falta as pessoas produzirem".
E aí eu achei interessante. E aí eu comecei a sentir vontade de produzir, porque não era sobre mim, não era algo meu, né? Por ser mais introspectiva, isso me incomodava, tipo, ter o centro para mim. Mas aí quando eu coloquei o centro nas ideias que eu gostava de Mais por expor, texto. mais por texto mesmo. Então, hoje em dia eu tenho feito um pouco mais de vídeo, porque me incomoda quando eu chego nos lugares e as pessoas não sabem que eu sou eu. Sim. Então Você tem as que se pessoas disseram apresentar. isso, as E pessoas para quem disseram: é tímido "Talvez", é ruim. é, é muito ruim. É muito ruim. Aí disseram que talvez seja porque meu conteúdo é mais conteúdo escrito do que eu aparecendo. Aí de vez em quando eu apareço, que é pra não ter que me Pegar a apresentar. imagem e a Exato, semelhança. exatamente. Mas aí quando eu comecei a escrever, algumas pessoas foram aparecendo, seguindo, mas era modesto, assim, era bem tranquilinho. E a cada pessoa que me seguia, para uma pessoa mais fechada, era uma crise de ansiedade, ao mesmo tempo que era bom, mas era ruim. Era aberto seu Era Insta? Era aberto, aberto. era aberto. Aí chegou o caso do Floyd em 2020, né. Sim. E aí, com esse caso, eu escrevi um texto que até hoje tem gente que curte esse texto, eu acho muito engraçado isso. E aí, esse texto viralizou, tipo, muito, a ponto de eu não sei, eu realmente eu sempre me esqueço qual é o nome da página, não sei se é a Mídia Ninja e tal, uma mídia secular pediu para mim para que postassem no feed deles. Tá. E aí foi nisso que realmente o meu perfil bombou. E para mim, foi muito assustador, assim, porque, tipo, eu vi que de um dia para o outro, sei lá, eu tinha uns 2.000, 3.000 seguidores, do nada, pá! Em uma semana, 10.000 seguidores, ou Uhum. coisa assim. Então, para mim, na minha personalidade, foi algo extremamente assustador. E aí, as pessoas começaram a perguntar sobre essa questão do racismo e Bíblia. Porque muita gente mandou mensagem: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar em racismo como pecado, eu nunca tinha parado para pensar em quais textos bíblicos que eu poderia, extrair informações sobre isso". As pessoas começaram a falar isso. E eu, por ser uma pessoa muito direta, eu comecei a encher muito meu saco. Tipo, eu fiquei: "Ai, meu Deus do céu, caramba, um monte de gente do nada", e elas perguntando as mesmas coisas. Eu Nem era realmente você que fomentar uma caixinha, não, não, aquilo não. Foi uma fluía mesmo. enxurrada, Aham. assim, de gente que veio e fazendo as mesmas perguntas. E eu comecei a perguntar para mim mesma, do tipo: "Puxa vida, como é que o pessoal nunca pensou que o racismo fosse pecado? Hum. Como é que eles não veem os textos bíblicos que para mim, na minha cabeça, eram muito claros, Sim, né?". sim. E aí, por causa disso, eu disse: "Ah, então vou fazer um e-book aqui e disponibilizar grátis para que o pessoal entenda". Mas foi realmente nessa intenção. Eu não aguento mais responder as mesmas perguntas, eu não aguento mais as pessoas virem falar as mesmas coisas, vou escrever algo aqui e Sim. disponibilizar. E aí eu escrevi, e aí eu chamei alguns amigos, né, fizeram endossos e tal. E aí eu disponibilizei, fiz um site lá, uma amiga me ajudou, WordPress, alguma Sim, coisa sim. assim, bem Blog, um blog. um blog lá, disponibilizei, as pessoas, recebiam o e-book no e-mail, e aí, tinha lá mais ou menos as ideias compiladas, dos textos bíblicos e tudo mais, e um breve histórico do período, da escravidão aqui no Brasil, e aí eu disponibilizei. Sendo que na minha cabeça foi algo bem simples, assim, bem orgânico, aconteceu, Sim, simples. sim, sim. Eu não busquei, sei lá, o que eu tenho hoje, a posição que eu estou hoje. Uhum. Foi algo bem que foi acontecendo. Então, quando eu disponibilizei, eu achei que, sei lá, 10 pessoas iriam baixar Aham. lá, para poder entender e tal. De repente, eu fui quando a gente foi ver, eu e a minha amiga, quando a gente foi ver os dados do site, o livro já estava espalhado no Brasil todo. Tinha gente do Brasil todo que estava lendo o livro, o e-book, que tinha baixado. Tinha esse nome ou não? Não, o nome era Justiça Bíblica Racial, eu acho. Tá, Justiça Bíblica, meu tá, celular não está aqui. tá. Mas era algo assim. E aí, já estava espalhado, e a partir daquilo, algumas pessoas começaram
a falar comigo também sobre isso, mas para palestras. Sim. E aí o Tomás, ele viu o e-book, ele leu e ele gostou. E aí ele me mandou mensagem pelo Instagram dizendo se eu queria desenvolver mais do e-book para um livro. E é nisso que nasce o Estigma da Cor. Uhum. Então, tipo, foi Deus mesmo que foi usando os meios e tudo mais. Nesses dias eu descobri que uma igreja batista muito grande aqui de São Paulo, a IBMA, a Batista Memorial de Alphaville, Do Sidney. o Sidney falou comigo, pastor Sidney, ele falou comigo, ele disse que na época que eu disponibilizei o e-book, o Sandro Baggio leu e gostou e apresentou para ele. E ele falou que ele pregou na igreja dele, Legal. basicamente o e-book todo. Ele disse que deu as referências e tal a mim, mas que ele praticamente pregou o e-book todo para a igreja. Eu fiquei, nossa, eu não tinha noção. E quando eu escrevi o e-book, 2020, eu tinha 19 anos, eu acho, 18, alguma coisa assim. 19, 20. Tá. 19, 20. 19, 20. Então eu não imaginava coisas. 20, 20. É por aí. A pandemia bagunçou minha cabeça. Mas enfim, eu não imaginava isso. Então foi tudo muito doido para mim também. Tá tudo sendo muito doido ainda, na verdade. Então foi dessa direção, não vou dizer susto, mas estava ali, não aguentava mais, entre aspas, Aham. mas também teve uma dedicação, né, você não Sim, sentou sim, 5 claro. minutos, "Ah, tá aqui, quem quiser que leia", que Não, obviamente você produziu, você claro, pesquisou, você já claro. vinha pesquisando, aí você compilou, Uhum, pá. Aí quando você foi trocar esse título, e aí você veio com o estigma da cor, e aí essa esse tema, assim, o estigma, essa questão não é muito comum uhum, aqui, uhum, quando se fala desse tema. Da sim, onde que ele surge, por que que ele surge, uhum. da onde veio esse insight, falando: "Não, tem que ser o estigma da cor"? Luther King. Eu estava assistindo uma entrevista que ele deu para a BBC News. Isso era 1960, se eu não estou enganada, alguma coisa assim. A NBC estava fazendo uma entrevista com vários líderes dos movimentos pelos direitos dos negros, e aí um dos entrevistados foi o Luther King. E aí o repórter ele perguntou para o Luther King assim, nós temos aqui nos Estados Unidos, ele falando, nós temos aqui nos Estados Unidos vários imigrantes. O que diferencia os outros imigrantes do negro? É só pelo fato do negro ser negro? Aí, black, né? Pela cor, unicamente Por pela causa cor. da cor. Hã. E aí o Luther King ele fala que sim, de certa forma sim, e também parte para outras coisas. E aí ele vai explicando sobre o período da escravatura que aconteceu lá, que foram os negros, os africanos que foram Aham. levados, e que depois não houve um plano de integração dos negros na sociedade americana, que aí vem toda também o conceito de apartheid, etc., tudo que Uhum. aconteceu nos Estados Unidos. E aí ele fala que por causa desses negros ex-escravizados entrando na sociedade, e eles eram todos negros, né, africanos, se cria um estigma. Aí ele falou, o estigma da cor que está sobre o negro e que permanece até hoje. Uhum. Então, de certa forma, o negro difere também dos imigrantes pelo simples fato de ser negro, porque existe essa questão da cor que está caracterizada. Aí ele usa stigma of color, né? Aham. Aham. Estigma da cor. Aí foi aí nessa entrevista que eu disse, esse tem que ser o nome do livro, esse tem que ser o título do livro. Sim, sim. E Eu acho que hoje é bom porque abrange, não fica abrange, tão restrito, né. isso. E hoje, depois de quando que foi lançado esse? 2021, eu 2021. acho. Você superou as suas expectativas no sentido não de números, Uhum, mas quando alguém vem conversar com você, algum testemunho sim. como esse, que parece ignorância, mas é ignorância, né, não só parece, é um assunto que é é a mesma coisa que eu falava em outros episódios, assim, tá tão lógico, mas tá lógico para quem Uhum. está falando e está pensando Isso. sobre isso. Aham. Então, você consegue lembrar de algum testemunho, assim, que por mais que você seja tímida e etcétera, você falou assim: "Cara, já valeu, é Uhum. isso que eu queria". Sim, sim, tem vários.
eu consigo lembrar de 3 que me impactaram muito. Um foi em um evento que eu falei para lideranças, pastores e líderes. E aí no final do evento, um homem enorme, assim, altão, 2 metros. negão, grande, assim, tinha idade para ser meu pai, e aí ele veio, me deu um abraço e falou assim: "Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre racismo e das minhas dores na igreja". Ele falou que ele sempre foi crente, sofria várias coisas, sofre até hoje, e que foi, tipo, libertador para ele ver uma menina negra estando lá na frente, e que para ele era significado de que, de alguma forma, a sociedade estava melhorando. Aquilo me impactou demais, e ele foi falando e ele foi chorando. E para mim, como eu disse, por mais que eu entenda o propósito de tudo que eu estou fazendo, entendo a vocação que Deus me deu e eu faço isso, com temor, eu faço estudando, tento entregar o meu melhor, mas de certa forma surgiu porque eu realmente não aguentava falar mais as mesmas coisas. Então todas as vezes que eu vejo testemunhos como esses, é como se Deus tivesse, me abrindo os olhos para o porquê que ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Esse foi um que me impactou bastante. Um outro foi recente, também uma senhora de idade, ela tem idade para ser minha avó, na verdade, e que no final da palestra ela veio, me deu um abraço forte e muito longo, e aí ela olhou para mim e disse: "É verdade o que você falou, realmente não é só estatística". Ela contou a história dela, ela disse que quando ela tinha 12 anos ela tentou se matar, porque realmente, as dores do racismo, as chagas do racismo eram muito grandes na vida dela, e ela não tinha a quem recorrer. Porque eu comecei a palestra falando sobre os dados com relação a índice de suicídio, depressão e ansiedade na população negra é muito superior à população branca, né, é um dado do Ministério de Saúde mesmo. Uhum. E aí eu comecei a palestra falando isso e dizendo que tudo que a gente ia falar lá não é uma abstração, que existem pessoas de fato sofrendo por causa dos desafios que o racismo impõe à vida das pessoas negras. E aí ela me abraçou e ela falou, foi como se fosse uma cura poder falar sobre isso e na igreja, né, por causa da fé dela. E era uma senhora, na idade da minha avó e tal, então isso me impactou bastante. E o outro foi de uma menina numa conferência de jovens, da Cruzada Estudantil, a Sim. CRU. E aí eu falei lá no evento e no final ela veio e me deu um abraço e ela falou que ela estava com um livro e tal, e ela disse que me conheceu nas redes sociais e que ela cresceu em um lar cristão, mas depois ela desviou, saiu da igreja, porque ela achava que a fé evangélica não tinha nada a ver com a cor dela, porque nunca se falou sobre a dor dela, ela achava que Deus não se importava com ela. Nisso ela saiu da igreja. E aí ela falou que ela conheceu primeiro o meu perfil do Instagram, depois o livro. E aí ela leu lá algumas coisas e ela foi e pensou: "Caramba, Jesus se importa comigo, né. Ah, a minha fé, a minha cor não me impede de ser cristã". Hum. E aí ela volta para a igreja. E aí ela voltou por causa do meu perfil, de Meu uns Deus. textos que ela viu. E aí ela contou o testemunho dela, contou que agora ela está na igreja, está servindo e tal. E ela procurou uma comunidade que tinha sensibilidade, né, e tal. E aí aquilo me tocou bastante, né, e que me fez também parar para refletir muito e ver os índices de muitas pessoas, né, negras que têm se desviado da igreja, e ela saiu e foi para a religião de matriz africana, né, porque ela achava que tinha mais conexão com a identidade dela. E aí eu comecei a ver os índices também de pessoas cristãs, negras, que têm saído da igreja para ir para religiões de matriz africana, porque acham que lá tem mais a ver com a sua identidade, né. E parte disso também é por causa da nossa letargia como igreja de falar sobre uma Sim. temática que é importante, né. Eu não acho Então que eu não acho que é só a identidade, a identificação. sim, Ah, também.
que talvez essa senhora, com tanta idade, tenha frequentado ambientes onde ela talvez nunca foi vista, Uhum. percebida, Sim. cuidada ou obviamente sofreu algumas questões, mas, eu tenho percebido isso, assim, no porque a gente ainda é meio que jovem, né, não tanto quanto você, mas a gente tem visto isso no Brasil, assim. Nem vou ficar gastando nisso, mas me parece que, ah, uma parte da nossa comunidade evangélica brasileira não tem ainda essa conversa. Por isso que você vai ouvir uma mulher de sei lá quantos anos ela tinha, Uhum. e ela vai dizer, mas eu acho que tem muito a ver com o ambiente onde ela frequentou, porque você Hum. sempre cita, e eu tenho aí em cima aquela ideia daquele livro já que já tem alguns anos, né, o evangelho como a religião mais negra do Brasil, Sim, sim. que é um dado, né, "Ah, pessoal, vocês acham", não é questão Pentecostalismo. de eu achar, é Sim. um dado. Então, Uhum. talvez seja o ambiente onde Sim. ela frequentou, né, É, em ambientes mais tradicionais não é tanto assim, né. Que é o livro do Marcos Davi, né, o sim, pentecostalismo como a religião mais negra do Brasil, que é a religião mais periférica, né, que é onde você vai encontrar mais negros de sim. fato, né. Mas aí em ambientes mais tradicionais, realmente não se vê muito. Eu cresci em ambientes mais tradicionais, eu nunca não vi, assim, pessoas muito parecidas comigo, além da minha família, né, Sim. praticamente nós éramos os únicos negros das igrejas onde a gente passou. Eu cresci na Batista de João Pessoa, Evangélica Batista de João Pessoa, a gente foi para lá quando eu tinha 10 anos. Comecei a frequentar lá há 10 anos, até quando eu vim agora para São Paulo, então cresci a vida toda lá. Todos eles me conhecem e tudo mais. Uhum. Mas antes da gente ir para lá, que eu chego aqui com 7 anos, né, a gente era da presbiteriana, a primeira presbiteriana de João Pessoa. Por isso que eu sou batisteriana, né, tô me movimentando Aham. entre os 2, mas a minha E tradição são maior é universos batista. mais brancos mesmo. Sim, Literal, não tem sim. como dizer: "Ah, é o que eu Sim, acho", são. sim. Ah, É. E as 2 igrejas, elas eram principais lá em João Pessoa, elas eram igrejas grandes, históricas, antigas. A minha igreja, a Batista de João Pessoa, completou 100 anos ano passado, vai fazer 101 anos agora. O meu pastor é um dos pastores, o pastor Mungubo foi um dos pastores que foi pastor de muitos pastores lá de João Pessoa. Então, é um ambiente antigo, grande, igreja grande, uhum, então maioria branca e tudo mais. Então uhum. em ambientes mais tradicionais, realmente a gente vê mais brancos, mas no pentecostalismo, de fato, predomina o negro. Claro, porque obviamente é mais periférico, né. Sim. Tem eu acho que todo mundo pensa que você é um pouco mais velha, a gente estava falando isso antes, né, Sim. justamente pela carga, né, a consciência que você tem, a responsabilidade que você tem, você escolhe bem as palavras, você sabe que você é responsável por isso. E eu fiquei te ouvindo algumas vezes, assim, e vi você trazendo porque é o básico, a gente tem que voltar para o básico, vai ter que Uhum. começar lá na primeira série, Sim. infelizmente. Então se confunde todo o termo escravidão, todo o termo escravidão, com todo o termo racismo. E Uhum. eu vi você fazendo uma boa exposição, porque as pessoas, acham que Foi. toda a escravidão é em primeira espécie em relação à cor da pele. E Uhum. não. Então, não precisamos gastar tanta energia nisso, mas acho que é legal você Uhum. explicar um pouco sobre esses termos, essas diferenciações, quando é que eles se misturam, quando é que a gente começa a pensar que são as mesmas coisas? Sim. Então, existem 2 tipos de escravidão, né, tem a escravidão antiga e tem a escravidão moderna, né. Escravidão antiga é o que a gente também vê nas escrituras, né, que existia naquele tempo, né. Paulo vai dizer servos, vai dar ordem para pais, vai dar ordens para mães, vai Sim, dar sim. ordem para os filhos, e para os servos também, para os escravos. Então, na antiguidade, a escravidão tinha a ver com a questão, econômica, na Uhum. verdade, uma questão social, na verdade, né. Então, poderia ser por causa de perca de guerras, poderia ser por causa de dinheiro que pegou emprestado e não devolveu. A gente vê essa configuração no mundo antigo. A escravidão moderna é a escravidão moderna da forma como Sim, se sim. coloca, né,
é o que começa no século XV, XIV para cá, né, que Uhum. a Não atual, escravidão moderno, não né? é Aham, isso. Existe a atual, né, aham. que já é uma outra configuração. Então, que é a escravidão europeia. Então, durante esse período, foi-se cunhado todo o conceito também de raça, né. Que o conceito de raça, ele não é um conceito biológico, ele é um conceito sociológico, né, isso é importante Só tem diferenciar uma raça, também. eu acho isso Só tem incrível. uma raça, que é a raça humana, né. Mas sociologicamente, né, foi se dividido em várias raças, né, que começa durante esse período. Porque para que a escravidão ele durasse muito tempo, ela teve que ter justificativas, que é o que Luther King inclusive fala nessa parte da entrevista em que ele fala do estigma da cor, que para que nós enquanto seres humanos, a gente não consegue fazer algo que é ruim por muito tempo, sem trazer justificativas para aquilo que a gente está fazendo. O Jonas Madureira ele falou isso em uma pregação, em uma palestra que eu vi dele, mas de uma forma teológica. Ele falou que o bom crente é aquele que peca e justifica o seu pecado pela Sim, Bíblia, né, que aí a gente é uma vai forma de se isso, irresponsabilizar. Aham. exato, pega a Bíblia para poder justificar: "Ah, mas o O Paulo está dizendo injustificável, aqui é. pode". É. Aham, pega os caminhos. Recortes. Exato. E aí, o Luther King ele fala isso, que quando a gente quer fazer alguma coisa que é ruim, a gente justifica isso. E aí ele fala que a escravidão ela foi justificada sob diversas formas, moralmente, pseudocientificamente, religiosamente. Então, moralmente se dizia que a cultura europeia ela era superior a todas as outras culturas, né. Então, eles eram os civilizados que Uhum. precisavam conquistar e acabar com os povos bárbaros. Então, a ideia da Europa era que eles eram civilizados, o homem branco europeu ele era o civilizado, todo o resto era bárbaro. E eles tinham de trazer essa civilização para os outros povos. A cultura deles, portanto, seria moral, superior a todas as outras. Pseudocientificamente, a partir de estudos como um mais conhecido, cronometria, existiam vários outros, né, que era a partir da medição do crânio para dizer que quem tinha o crânio totalmente, Desenvolvido. desenvolvido ou não, que é a partir da ideia foi no período que o Darwin está lançando A Origem das Espécies, né. Então se pega a partir disso e se coloca o darwinismo social, que é justamente essa aplicação de que nem todos estão evoluídos completamente na evolução Uhum. e que existem pessoas que estão mais atrasadas na evolução. Quem seriam essas pessoas? Que culturas seriam essas? Seria, no caso, os africanos, as pessoas que eram para a Europa conquistar. Somente a Europa estaria já plena, né, culturalmente, e o homem europeu também. Então, tinha estudos que colocavam o crânio do macaco, o crânio do africano e depois o crânio do europeu. Então, o crânio do europeu já estaria plenamente formado, o do africano estava mais atrasado na civilização e estava mais perto do primata, do macaco. Por isso que é racismo, né, chamar um preto de macaco, porque quer dizer que Então, está isso mais aí é muito atrasado interessante. na Eu vi você falando evolução. do quando aquela questão toda que até hoje, do Vini Júnior, Sim, sim. beleza, todo mundo sabe disso, mas fazer essa ligação que você fez é brutal, assim, Uhum. é não é é ruim Sim. escutar isso, mas ao mesmo tempo é de um nível de Esclarecedor, né. informa é tão esclarecedor, porque não tem sentido, você vê uma pessoa recentemente aconteceu de novo e vai infelizmente Uhum. isso não vai ser tão cedo É. que a gente vai ser sarado dessa desgraça, literalmente. Uhum. Mas essa ligação que você fez foi você não, né, Sim, mas você trazer o trouxe fato histórico, né. eh Nesse período existiam, os zoológicos humanos. uhum, Em que se expunha os animais e se colocava também pessoas, homens sim. negros eram colocados para dizer que eles eram de fato mais parecidos com macacos. Então, foi justificado para dizer que na verdade essas pessoas não têm eles não pensam, a Eles não têm abolição condições, né, não tem eles uhum, condições, uhum, precisa de alguém inclusive também foram estudos que foram usados com mulheres, né, para dizer que as mulheres não deveriam estudar, elas estavam mais atrasadas, aquela coisa toda também foi utilizada não só com negros, mas também com mulheres, né. Então, teve essa justificativa pseudocientífica, e a partir disso também se criou o conceito de raça, né, de que na verdade a raça
Por essas razões e várias outras, né, a raça europeia estaria superior. Então se faz uma pirâmide aí, Uhum. o europeu estaria lá em cima, né, e o negro africano estaria lá embaixo. Então, por causa de tudo isso, que o racismo vai surgindo. Porque antes, no mundo antigo, a escravidão estava ligada à questão de perda de liberdade, porque você perdeu a guerra, coisa do tipo. Não tinha a ver com cor no Sim. mundo antigo. Agora, o Mas só o fato elemento de cor. nascer, né. Isso, exato. Agora, no mundo moderno, vem o elemento cor também associado. Justamente porque foi construído em cima disso, em cima dos africanos sendo escravizados. Então, por isso que a gente tem esse conceito do racismo, né? Porque é uma coisa que aconteceu histórica, mas que não foi resolvido. A história ela é feita de continuidades e descontinuidades, né? Existem elementos do passado ainda no presente. E parte do presente ainda vai estar no futuro, porque a gente continua, né? Então, coisas do passado, a gente tem o quê? 135 anos de abolição da escravatura. A gente teve quase 400 anos de escravidão. Então, eu sei que nem todo mundo gosta de, de matemática, mas é meio óbvio que a gente teve mais tempo de escravatura, mais tempo em que o negro ele era visto como mercadoria, né? Minha pesquisa na contabilidade foi sobre isso, né? A contabilidade no período da escravidão, em que o negro ele era considerado mercadoria, do que o período em que o negro ele era considerado um ser humano com dignidade, né. E Uhum. ainda os problemas sociais que a gente tem, né, de que o negro, está nas periferias, o índice de criminalidade e tudo mais, o que traz essas associações que trazem esses estigmas sociais sobre a pessoa negra. Então, são problemas. E por que que a gente, enquanto igreja, tem que se importar com isso? Tanto porque é, é uma condição que é contrária às escrituras, porque em Cristo nós somos todos iguais, então é um motivo suficiente para a gente se importar com isso, mas também porque a gente esteve junto, né, na construção disso tudo, de certa forma. Porque houve justificativa religiosa também para o período da escravatura, como, por exemplo, o mito de Cã, né, o Sim. sinal de Cã, de que Isso é lá no texto isso é bíblico terrível, é é terrível. insustentável, é insustentável. Completamente, mas, a hegemonia de quem produzia o conhecimento naquela época pensava assim, formulou assim, postulou e foi aceito. Então é insustentável para a gente no hoje, olhando Sim, para o sim, sim. passado. E é aí que mora o perigo também do tipo, de várias coisas que a gente está fazendo hoje, que talvez sejam Insustentáveis amanhã, né. exato, Mas eu digo é insustentável hoje, porque sim. ainda hoje há Tem gente que quem que que acredita, fale isso, fala. e o mais triste que a última pessoa que eu vi falando isso, eu ouvi falando isso num auditório predominante negro, assim. Eu falei: "Como que se como que você ouve isso?" Uhum. Não, como você, Jacira, ouve isso? Sim, Hoje, você hoje. escuta você que Isso. talvez as pessoas não entendem, mas você tem lá uma pós, você gosta muito do Uhum, Novo Testamento, que é justamente onde mora um pouco desse perigo de algumas uhum. leituras também. Então, quando você ouve isso hoje, que como que isso ecoa dentro Uhum. de você? Eu 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 não me ofendo, isso não me ofende. Por quê? Porque eu aprendi com o tempo a ter a identidade realmente Em sustentada em Cristo. Cristo, Ok. e ao ler os textos bíblicos eu não vejo isso. Então eu pessoalmente não me ofendo. Eu acho que, a única coisa que me dá é raiva mesmo, mas não por mim exatamente, mas por quem está ouvindo. Porque às vezes a gente ignora muito o abuso espiritual. Mas esse tipo de coisa tem um poder muito grande de moldar a forma como a pessoa pode viver ou não. É o caso que você contou, com 12 anos, Exato, querendo se suicidar. exato. Então, a minha preocupação, não é nem comigo. Nesse momento da vida, eu estou um pouco bem resolvida com relação a essa questão do que o outro sente em relação a mim. Mas é a formação do que isso vai fazer numa criança negra que que nasceu agora,
é a formação do que isso está fazendo numa mãe negra que está criando de uma criança, como que ela vai tratar, é a formação de como que a pessoa vai se ver, é a formação da pessoa achar que Deus não se importa com ela, é isso que é o abuso que vem a partir disso que me dói muito mais. E é inclusive isso que me faz não parar, porque a gente tem crises ministeriais de tempos em tempos, né. Então, nos momentos que isso dá, eu lembro dessa mulher, eu lembro daquele senhor, eu lembro daquela menina que voltou para a igreja, eu lembro dessas pessoas e eu digo: "Não, não tenho o direito disso. Não é sobre mim, é sobre Jesus. É sobre o evangelho libertando as pessoas de pensamentos que Deus não tem a respeito delas". Uhum. Então, é muito mais do que Jacira. Sim. É muito além, na verdade não é nem sobre Jacira. E nem sobre Então essa luta, é sobre o exato, evangelho, é sobre Cristo, né. é sobre Cristo no fim das contas. É sobre Cristo dignificando o ser humano, porque em Jesus nós nos tornamos mais humanos, né. Então, é sobre o evangelho no fim das contas, mas me dói o que esses abusos espirituais e coisas que não estão no texto bíblico fazem com as ovelhas. Isso me dói muito, porque eu sou jovem, né, Uhum. e os índices de pessoas saindo da igreja, de desigrejados, né, se criou uma nova categoria, né, evangélico não praticante. Enfim, tudo isso acontece também por causa muitas das razões são pessoas que realmente querem simplesmente ir Sim. curtir, né, mas muitas também são por causa de desse senso crítico que alguns têm de como os púlpitos são usados. Uhum. Então é lamentável que isso também aconteça, né, isso pesa muito para mim. É, porque para a juventude atual, algumas questões que a gente chama de social, elas elas têm um peso maior. O cara tá na Sim. universidade, está refletindo, então Uhum, é uma letargia que é inexplicável. uhum, Então, ah, perguntas que alguém pode te fazer: "Ah, mas a igreja tem que falar sobre isso?" Aí você vai dizer: "Como? Que qual que pergunta é essa? uhum, Sobre o quê?" Claro, a gente tem muitas outras coisas para dizer, mas por que que você acha que não? uhum. Por que que você já se produzindo conteúdo com internet e muitos outros produzindo semanalmente, diariamente, há quem ainda diga assim: "Eu nunca tinha Uhum. parado para pensar", porque o Brasil é lento. Sim. Então o Brasil, se eu não me engano, é o último país da América Latina a desfrutar dessa questão da não escravização. E a igreja consegue ser mais lerda, né. Então, Uhum. assim, eu tinha um amigo que ele falava que a igreja é uma das únicas instituições que se preocupam com o ontem. E isso é tão forte, assim, porque isso está sendo conversado em outros universos há mais tempo. Sim. Essa letargia da igreja te irrita pelo seu jeito, de tipo, de novo, mas ao mesmo tempo não te deixa desesperançosa, no sentido assim, Luther King, a gente tem falado tanto dele, e alguns que se não sabem quem é ainda, ou já ouviram falar, talvez achem que ele viveu no século XVI. Você fala assim: "Não, cara, Uhum. é aqui, está na esquina da Sim, nossa vida". Então, ao mesmo tempo que esse tema é urgente, ele não se resolve, não se tira uma questão de 400 anos em 100 anos, sim. ainda mais num país onde não se pode pensar. Uhum. Então, Gabriel Pensador tem aquela canção, né, "Racismo é burrice", e é interessante, assim, porque o termo, não tem como dizer outro termo, porque é a burrice nesse sentido Uhum. da falta de compreensão, da falta de reflexão, porque o seria ignorância em qualquer lugar. Sim. Mas aqui, parece que é uma ignorância maior, porque se a Uhum. maioria da população é negra, se a maioria da igreja evangélica é Uhum. negra, então por que que essa pauta não está não tá conectada, assim? É é justificável, mas a gente fala, o outro fala, são como focos, Sim. assim, não É. tem uma a eu acho,
Uhum. Isso aqui é só proposições, então isso aqui é um lugar que eu posso achar. Então não é um lugar de certeza, só de vocês. Eu posso, ter várias dúvidas, mas eu acho que um dos motivos da igreja ser lerda é porque a aquilo que se diz da igreja pensante brasileira é branca. Então, a população da igreja, aqueles que vivem na periferia e a teologia, Sim. pentecostal tem ganhado muita força. Eu Uhum. acho que tem mais teólogo pentecostal produzindo hoje do que teólogo mais reformado. Só que os teólogos reformados estão nas livrarias. Então. Eles vendem mais. Uhum. Por quê? Porque, obviamente, por onde eles estão, pelo poder de compra, pelo poder, pela questão, eh eh eh, da capacidade e do que se foi proposto. Me parece que não tem ninguém produzindo teologia Uhum. pentecostal. Tem muita gente, mas não é descompassado. Sim. Então você consegue encher seu coração de esperança, assim, falar assim: "Não, eu acho que quando eu tiver um pouco mais adiante, a gente vai ter outras respostas para isso", ou você acha assim: "Ah, é uma questão que afetou o o ser humano, parece que a gente nasceu afetado por isso". As primeiras concepções de alguém já é perceber que há diferenças. E quando alguém ensina que há diferenças por esses motivos ainda, então há uma ruptura. Então, como que você sinaliza os próximos momentos? O que que Deus fala no seu coração para as Uhum. próximas estações? Eu acho que a diferença do cristão é justamente lutar com esperança, né? É protestar com esperança. São os protestantes, né? Nós protestamos, mas nós protestamos com esperança, porque nós temos essa visão de redenção, né? Essa Sim. visão de restauração, de que Cristo virá, que Ele é o sol da justiça, que Ele vai recompensar os justos e injustos, que Ele Uhum, vai corrigir tudo que está errado. Então, de certa forma, eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Eu não uhum, posso convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o racismo é um pecado, não tem como eu convencer as pessoas. Eu fico na minha posição, que é de anunciar, que é o de fazer profecias. uhum, Mas isso não significa necessariamente que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Talvez seja um trabalho de daqui a uns 100 anos que vai ver frutos de coisas. Mas é aquela coisa de não se permitir parar, não se permitir desesperançar, porque Deus está agindo de formas que eu não consigo ver nesse uhum, momento. uhum, De vez em quando Ele permite que um testemunho ou outro eu vislumbre, mas Deus ele tá bem à frente de mim e de todos nós, né, e Ele cumpre os propósitos. Em determinados momentos eu acabo desesperançando, porque parece não evoluir. Então, eu acho que isso acontece também porque eu estou indo em várias igrejas. E isso é bom no sentido de falar em vários lugares, mas é ruim no sentido de que eu não vejo a atividade. continuidade daquilo que eu comecei. Então, é falar a mesma coisa para públicos diferentes. Eu entendo os impactos são diferentes, são pessoas diferentes ouvindo, mas para mim, às vezes parece se torna enfadonho ter que falar a mesma coisa, chegar nessa igreja e as perguntas serem as mesmas. Parece que não evolui. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, uma igreja que eu fui me manda mensagem dizendo: não, nós aplicamos o questionário aqui sobre racismo, ouvimos a nossa igreja e estamos promovendo algo aqui para mudar. O que é esse Então, questionário? Eu nunca ouvi você falando. no livro Ah, é o tem mesmo aqui? no final tem dicas práticas de combate ao racismo. E Uhum. uma das dicas é aplicar um questionário na igreja para saber a percepção que a igreja tem, tanto da comunidade ao redor, quanto da própria igreja, o que pode se fazer. E aí para ouvir mesmo, mas um questionário anônimo. Então algumas igrejas já me contataram dizendo que fizeram o questionário depois, ouviram a igreja, e aí a partir disso começaram a trabalhar.
Uhum. Então, outras igrejas que começaram a trazer temáticas, da cultura e do contemporâneo também para o púlpito, também para encontros mensais, enfim. E isso eu caminho entre a esperança e a desesperança, né. O já e o ainda não. É. Tô nesse lugar. Eu não sei se a gente vai conseguir, nesse mundo de pecados, terminar com o racismo. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o coração do homem é pecaminoso. Sim. Mas o que a gente pode fazer e a gente deve fazer é lutar para que as leis elas sejam cumpridas, para que as pessoas não ofendam os outros gratuitamente, que as coisas estejam melhorando com o tempo, justamente por essa Shalom. Eu quero que, por exemplo, o mundo seja menos pior, não vou nem dizer melhor, né, porque Uhum. mas A menos gente a pior, gente é ruim, né? a gente é ruim, menos pior para quando os meus filhos nascerem, por exemplo. Então, eu acho que ter essa esperança, ela é importante para a gente alimentar a missão, Sim. mas ela não pode ser ingênua também, né, porque, de fato, tem muita coisa, tem muito pecado envolvido, ah, tem muita rigidez nas estruturas que já estão postas, enfim, mas é fazer o que a gente pode e é tipo, a nossa igreja, a igreja, né, ter negros também nas denominações tradicionais, né, ter Pouquíssimos, né? pastores negros nas nossas presbiterianas, batistas, por que não? Nas nossas conferências, só ver os cartazes das conferências, não vou nem trocar na questão de mulheres, né, mas de pastores mesmo. Eh, e e ter pastores negros, a gente não vê lideranças negras, né. Então, eh, É, tem nesse muita coisa universo para não 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 tem, tem. Eu não eu estudei em tem. seminário presbiteriano, então as turmas tinham mais ou menos 30 a 40 alunos, então 4 anos. Então eu vi 3 turmas formarem acima de Uhum, mim, 3 abaixo de mim, então 7 turmas. Então eu vi pelo menos 200 estudantes. E e eu acho que eu vi uns 5 sendo bem generoso. bem generoso, assim, Uhum. e não tem como tapar isso, sabe. Aham. Eu converso com a É minha bem filha, posto, não sei né. se você vê ela lá no Sim. Instagram, a minha filha, ela é muito engraçada. Mas, sabe por que que me traz um pouco de esperança? Eh, porque não só a igreja, mas um pouco da questão da sociedade, não que eu estou esperançando fora da igreja, minha esperança é Jesus, Uhum. minha esperança é Jesus. É é que esses dias eu fui convocado a fazer um trabalho com a minha filha, e e foi interessante, porque eu, como adulto e como estudante, vamos dizer, nunca tinha feito, que era um trabalho sobre a África. Então, todo o ano passado na escola da minha filha, foi se falado da cultura afro. Legal. O detalhe é que na escola da minha filha, ela só tem um amiguinho negro. Hum. E aí isso abriu algumas janelas Uhum. para a gente conversar, que claramente você conhece ela lá, você vê ela. Eh, eu fui fazendo algumas perguntas. E foi interessante, porque quando ela tinha que fazer esse trabalho, eu conheço outro amigo angolano, que mora aqui em Santo André, o Gil, não sei se já ouviu falar dele. Ele é bem bacana, depois eu te apresento ele, pastor também. E eu falei: "Vamos lá, Sara, vamos gravar com o Gil". E ele tem algumas vestimentas. E aí ele Uhum. colocou. Eu achei o máximo, porque Hum. a Sarinha solta, e a Sara fez uma entrevista, e ele mostrou a bandeira, ela perguntou por que que eles dançam, ele Uhum. explicou, foi assim, Uhum. muito legal. E aí a surpresa foi que nós éramos os únicos que tínhamos amigos africanos. Isso foi muito legal, o nosso Uhum. testemunho enquanto pastores, porque não tem como não relacionar Sim. isso. Foi um testemunho até para a escola, depois eu te conto, em off isso aí. Mas foi legal porque eu fiz uma pergunta para Sara, e a gente introduziu essa conversa, da qual eu não fui introduzido, Uhum. entendeu? Isso me dá um pouco de Sim. esperança, porque eu não fiz
eu não tive esse diálogo na Uhum. minha escola, não se falou, parece que pula um Uhum. continente inteiro da Sim. história. E aí, Jacira, foi muito legal, Uhum. porque eu falei assim para Sara, ela me perguntou o que que é o racismo. Simples, né? Ela tem 7 anos. Eu falei: Papai vai tentar te explicar, que o papai não gravou com a Jacira e o papai ainda não sabe". Mas eu falei assim para ela: "Eu vou te fazer uma pergunta então". Ela falou: "Então faz". Eu falei assim: "Na sua escola tem algum amiguinho negro?". Ela falou assim: "Tem". Ela falou o nome dele. Eu falei assim: "Ele é filho de quem, filho?". Ela falou: "Do porteiro". Eu falei: "Isso é quase isso, filho. Quantos alunos tem lá?". Eu falei, eu introduzi por Uhum. uma porta Sim. que Como que ela é ia que eu já vi entender. você falando do estrutural, eu já vi, Uhum. não precisa. Mas, foi um jeitinho que eu tive de aproximá-la e Uhum. dizer: "É tipo isso, filha, sabe lá no nosso condomínio, quantos amiguinhos negros você tem brincando?". Aí ela falou assim: "Nenhum". Eu falei: "Então, filha, é sobre isso. Mas quando a gente vai na periferia, a cor muda. Já Uhum. percebeu?". Ela falou assim: "Então, filha, é um pouco disso". Claro que eu tenho só 7 anos, mas Sim. a minha esperança é tanto aqui, numa congregação desse Uhum. tamanhozinho, quanto em diálogos que pelo menos têm se fomentado. Uhum. A minha tristeza é que isso não tem sido fomentado aqui só, no sentido, nós não somos os diretores dessa pauta, nós Sim. passamos bem distante. Então, assim, eu tenho um outro testemunho, não vou monopolizar não, porque o pessoal quer ouvir você. Mas uma das maiores Vamos lá. alegrias, toma uma aguinha enquanto isso, das alegrias que eu tive, eu até vou te mostrar essa foto que eu peguei. Meu filho, ele é polaco, é branco, e ele Hum. quando nasceu muito loiro, amarelão. Na escolinha, quando ele tinha 3 anos, a professora passou uma papel sulfite, que era dia da família, porque a escola não tem mais dia dos pais, aquela coisa, Hum. dia da família. Então é tudo moderno. Ah, é? Não sabia disso aí. Não, tem algumas escolas que não tem mais dia das mães, nem dia dos pais, tem dia da família. Não precisamos só Não vamos. mas ela passou uma folha sulfite e pediu para o meu filho desenhar a família dele. E aí ele desenhou. Eu, minha sogra, eh, minha esposa, minha filha e um amiguinho dele aqui da igreja, que é negro. Isso aí, eu eu falei assim, no dia da família, Hum. meu filho desenhou um irmão preto. Isso me deu, você não tem noção, foi um pentecostes lá, né, eu já contei isso em tudo quanto é nação que eu puder falar, porque Que é um legal. nível de esperança, Uhum. e nem é uma pauta que eu carrego, eu nem posso, depois você fala de lugar de fala, não é que eu devo, mas eu não posso carregar, essa não é a minha, é nossa, mas não é a minha pauta. Mas me deu tanta alegria. Então, assim, quando eu olho para essas crianças e eles vão, a minha oração é que a gente não estrague isso, no Sim. sentido de dizer a eles quem é, quem não é. Então eu estou esperançoso em Uhum. Cristo e vejo sinais que não vi em mim, Uhum. porque Sim. para mim a única chance de perceber, a única chance de lutar contra algo é aceitando o que você é. Então eu Uhum. consegui abrir os olhos para isso quando eu percebi o quão preconceituoso eu sou. Então, assim, Uhum. desculpa monopolizar, que eu queria te contar esse testemunho, assim, de uma família daqui, o espanhol e a africana, que é Sim. uma briga, de quantos mil anos, e em Cristo a gente podendo dizer assim: "Dá, Sim. dá, em Cristo dá". Então, assim, sei lá, desculpa, Que perdi a legal. pauta. É porque, assim, quando Gostei. eu te vi, falei: "Jacira vai lá em casa", eu pedi pra Carol me mandar a foto, porque eu tenho Que que mostrar pra legal. ela. Manda, por Porque favor. tem gente falando sobre isso, tem gente Uhum. ensinando os seus filhos que o que eles são filhos de Deus, não são filhos nossos, nem da nossa cor, então, assim, isso pelo evangelho. Então Que fala uma coisa legal. legal aí, eu Ah. monopolizei o Ai, que assunto. isso, mas você falou coisas muito legais também.
Muito legais mesmo. Eu acho que sim, existem muitas mudanças que a gente consegue perceber de uma forma bem mais clara, né, bem mais palpável, nas gerações mais novas, tanto pelas coisas que eles falam mesmo, sei lá, quando eu tinha 7 anos eu brincava de boneca, literalmente. Eu, sei lá, eu estava assistindo TV Globinho, que inclusive saiu, porque colocaram Fátima Bernardes, eu não supero isso até hoje. Como que chama? Encontros. Encontro com Fátima Bernardes, nossa, chatice. Então, tipo, eu cresci nisso, no sábado, passar o dia todo assistindo Sábado Animado no SBT. E na lan house, que eu ainda peguei o tempo da lan house, Muito legal. pra jogar Barbie.com. Eu vi você falando que seu Barbie.com. aniversário de 8 anos foi Sim, da o tema Barbie. foi Barbie, foi Barbie. Inclusive eu fiquei muito animada que saiu Barbie agora, né, do filme, mas eu achei que ia contar a história da Barbie, não foi a história da Barbie, eu odiei. A É, Barbie nem gostava do Ken, não faz sentido, enfim. não, Revoltas de uma pegando a pauta da Jacira pequenininha e sim, trazendo sim. para o hoje. Mas, eu acho que as gerações de hoje em dia, elas estão muito mais antenadas. Eu acho que o fenômeno da internet é positivo nesse sentido. Eh, Tem muitas coisas que estão acontecendo na internet que têm feito as pessoas pensarem além da sua bolha, além do seu espaço, do seu Sim. grupo, visto outras visões. E isso é ruim pelo lado de que a internet também tem seus problemas, mas é bom nesse Não lado. dá pra filtrar o que se Dá para ensina, né. filtrar, dá para filtrar e tem muitas reivindicações positivas que as pessoas que começam na internet e depois vêm para a sociedade. Eu lembro no período que eu era adolescente, não, primeiro, quando cheguei aqui no Brasil. A gente chegou no Brasil, a gente foi para João Pessoa, e a gente literalmente tinha de pedir para os tios, primos, pessoas que estavam vindo de Guiné para cá, para trazer pente que fosse para pessoas Isso aí eu de já foi viu? ruim de ouvir isso. Eh, Pente para cabelo crespo, né, da gente, eu, minha mãe, e para minha família, e produtos para cabelo. Então, isso era naquele período. Quando eu estava na adolescência, eu estava na escola ainda, eu estava, tipo, no segundo ano, alguma coisa assim, eu tive uma amiguinha, uma amiga da escola, que ela tinha cabelo cacheado, e ela me ensinou as coisas sobre onde encontrar os lugares, Produtos. os produtos que já estavam tendo. E isso foi por causa do fenômeno da internet, e nessa época era mais o YouTube. E aí tinham muitas youtubers negras que estavam mostrando seu cabelo, 4C, 4A, que são as curvaturas de cabelo, Tá. que foram coisas que foram formadas durante esse período e que começou na internet. E nisso, principalmente a Salon Online, né, começou a lançar vários produtos, e que eram para cabelo crespos e cacheados. E que a partir daquilo eu comecei a saber cuidar bem do meu cabelo. E com coisas daqui do Brasil, que eu já podia comprar aqui no Brasil e tal. Hoje em dia, antes, há muito tempo atrás, quando eu sempre usei tranças, eu gosto muito de usar eu mesma faço as tranças no meu próprio cabelo. Então, eu sempre fiz desde adolescente. E antes as pessoas estranhavam muito, queriam tocar, não sei o quê, e era uma coisa muito Sim, doida pra mim, sim. porque, tipo, é meu cabelo, sabe? Hoje em dia não tem mais tanto esse estranhamento, porque já está um pouco mais popularizado, as pessoas já conhecem mais, já estão entendendo mais da cultura. E eu acho que o fenômeno da internet ajuda muito nisso. Os Eh, filmes, né, não é os os filmes, a negros gente teve saíram do empregado doméstico e exato. do E muita servente. muitas dessas reivindicações começam do pessoal questionando lá. É claro que existem vários exageros e problemas, mas eu acho que essa é a parte positiva. Você tem um Pantera Negra, né, Oh, um filme de maioria negros e não só negros, super-herói, né. super-herói, um Aham. super-herói da As Marvel, que é o meu bonecas. favorito. As bonecas, agora tem Barbies negras também, né, eu nunca tive isso, eu fiz a festa de aniversário de 8 anos de Barbie, mas era Barbie branca, né. Então, tipo, hoje em dia eu vi recentemente que lançaram a Viola Davis, né, Ó, aquela de boneca, eu achei muito maneiro, tipo, eu quero comprar, esses aqui quero gas que eu todo ano a gente vai dar, presentes, e tal, e as crianças, muitos tios e etcétera, então acaba ganhando muito, né. E minha filha tinha lá umas bonecas
não sei se era Barbie, porque eu quase não sei Uhum. diferenciar os nomes, mas tinha. Minha filha já tinha bonecas negras, né. Uhum. E aí eu falei para minha filha pra gente presentear uma pessoa que trabalha lá no nosso condomínio, e aí a gente falei: "Filha, escolhe algumas bonecas, vamos lá presentear eles, e tal". Ela falou: "Ah, tá bom, papai". Aí ela pegou um conjunto de bonecas que ela tinha lá, e aí eu vi que ela pegou só as bonecas mais loirinhas, né, Uhum. as bem brancas. E aí eu falei assim: "Filha, bacana, filha, fiquei feliz que você tá dando suas bonecas novas, mas e se a gente desse também aquela outra boneca, que Uhum. talvez ela vai ficar muito feliz porque parece com ela". Sim. Talvez haja uma Aham. uma identificação. Minha filha achou o máximo. Que Aí a legal. gente desceu, presenteou lá e enfim. Mas Aham. essa identificação eram coisas que a gente Não não tinha eu não nunca tive uma pensava, mas você boneca pensava? Você negra. conseguia pensar: "Não tem uma boneca", Eu ou é conseguia eu tão assim? conseguia pensar em algumas coisas, porque a minha família, ela é uma família toda negra. E, eu comecei a falar publicamente de racismo recentemente, mas em casa, os meus pais sempre ensinaram sobre isso. Eles sempre explicaram sobre isso, eles sempre a pessoa negra ela tem que ser 2, 3 vezes melhor para ser normal como uma Pra branca, né. equalizar. Então, tipo, meu pai, ele sempre pegou no meu pé para estudar muito, para dar duro, para ser a primeira da sala. Eu tenho vários traumas com relação a isso, né, Mas mas deu também me certo? Você fez tá ser bem, né? no que eu sou hoje. Enfim, mas, meus pais sempre conversaram comigo sobre essas Seu questões. E pai é em casa, estudado também, né? meu pai é muito estudado, foi com ele que eu aprendi a ler muito, ele que me ensinava a ler muito, ele que me ensinou. Ele sempre disse: "Nunca saia de casa sem um livro". Ele sempre até demais, né, até demais também, né. Daniel, o nome dele inclusive. Aí, ó. E aí, períodos de férias tinha que ter leituras, não podia ficar nenhum momento sem Se ler. não lê, não brinca. Se não lê, não brinca, tem que chegar em casa direto fazer as tarefas. E ele tinha a coisa de que tarefa não é estudar. Fazer tarefa é uma coisa, depois tem que estudar. Aí, tipo, sempre Mas ele foi ele ele deixava explícito isso? Ou só assim: explícito. "Filha, estuda", Não, ou "Filha, estuda mais", porque explícito, explícito. explícito. E Ele como estudava e você comigo, ele sentava comigo para estudar, fazer a tarefa. Depois ele dizia: "Você tem que estudar mais, você tem que ler, você tem que, conhecer". E aí, às vezes, ele falava isso: "Nós negros, nós só valemos quando a gente sabe das coisas, a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que conhecer". E ele sempre foi muito de estudar, muito, muito. Ele fez teologia, depois ele fez direito, ah, ele teologia, depois direito. Ele é muito estudioso, ele lê muito, muito, muito mesmo. Tem uma biblioteca enorme em casa. sim. E você conseguia já perceber isso, assim, na adolescência? Sim, "Eu vou ter que sim, correr mais que os outros"? desde sempre, desde sempre. Eu sempre me cobrei muito também. Isso é algo da minha personalidade, mas também é algo que eu adquiri com os meus pais, com Sim. o meu pai sempre no meu pé, né. Mas Uhum. eu sempre fui muito de responsável. Meu irmão nasceu quando eu tinha 10 anos, Nossa, então, você era quase eu fui a uma segunda mãe tia, dele e mãe. tal, exato. Minha outra irmã nasceu, minha irmã agora tem 9 anos. Então ela nasceu, eu tinha 15, alguma coisa assim, eu fui literalmente segunda mãe dela, então eu sempre tive responsabilidades, eu sempre tive essa coisa de fazer tudo certinho, etc e tal. Sim, eu estava pensando em você, assim: "Cara, a Jacira, ela é uma figura importante, interessante". Eh, Porque você representa o que para alguns é um combo de vários movimentos, assim. Então você é africana, Uhum, você é mulher, você é negra, e uhum. quando você veio para o Brasil, você foi morar no Nordeste. Sim. Então, assim, Uhum, uhum. aqui em São Paulo, então você é, vamos dizer, você poderia ser colocada numa prateleira, tanto como, no sentido negativo, Sim. quanto representando quase tudo que algumas propostas têm. Então, como que você tem avaliado isso? Caminhando bem para o fim, assim, até para não Uhum, ficar cansativo para nós e muito menos para quem está acompanhando. Como você não caiu no vitimismo? Porque quando você vai falando assim: "Ah, eu preciso estudar mais do que os uhum. outros", aí o pessoal: "Ah,
é realidade. São, Aham, são coisas diferentes. exato. Mas é uma linha Tênue. tênue para Uhum. não ir para um lado do. Você usa um termo de vingança, como que é? Ressentimento. Hum, Revanchismo? Revanchismo. Eu Uhum. adorei esse termo. Obviamente não pelo que ele significa, mas Sim. pela expressão. Como você não caiu nessa vala da revanche, do uma expressão que é muito muito dolorida, que é o fogo nos Uhum. racistas. Eu já escutei isso diretamente, porque eu represento o outro combo, né? O europeu, o Uhum. branco, Sim. tudo, homem, Uhum. etc. E como você, nas suas meditações, você pensa nisso? Porque eu acredito que seja uma tentação, tanto essa coisa do, eu sou uma vítima e agora o que que eu faço? Tanto eu vou me vingar, eu tenho a questão da dívida, etc. Uhum. São temas difíceis. Como você avalia isso num sentido espiritual de ser? O Sim. que te mantém nesse lugar? Porque para mim você é muito equilibrado. Por isso que você deve Uhum. levar de todos os lados, porque você é equilibrado. Quando alguém é equilibrado, é muito bom quando a gente está apanhando dos 2 lados. Quando você Uhum. põe de um lado só, aí você fica preocupada. Sim. Mas quando você está apanhando dos 2 lados, é positivo. O que te mantém nessa linha? Jesus. Olhar para Jesus. Porque nesses dias eu estava estudando Isaías 53, e aí eu fui olhar exegeticamente o que significava, tipo, tomou sobre si as As nossas nossas dores. enfermidades, as nossas dores. Porque teve um dia que de vez em quando eu entro nessas crises, né, nessa pilha do tipo: "Mas por que, Senhor? Por que que a gente tem que ficar, nesse sofrimento? Por que que a gente tem que aprender pelo sofrimento?". A dor. Enfim, tudo isso, assim. E essa dor, né, constante, né, tipo, não é legal, sofrer racismo, nenhuma instância. E aí, às vezes, eu fico nessa coisa, né, eu entro em mim mesma, eu fico muito em mim mesmada, né, então aí, eu entro nessas pilhas. E aí eu lembro sempre, o Espírito Santo sempre me faz lembrar dessa passagem, que ele carregou as minhas dores. Quer dizer, eu fui ler no original lá, e significava literalmente que ele pegou, que ele Uhum. Ele tomou de retirou mim. totalmente. E por que que eu estou carregando isso? Uhum, De novo, não faz sentido eu pegar de volta algo que ele já tomou de mim, que ele já uhum, pagou. uhum, E que ele pegou minhas dores, as minhas ofensas, tudo que eu venha a sofrer, ele já pegou para si, ele uhum. já sofreu, não preciso sofrer de novo. Isaías vai dizer que ele é um homem de dor, Ele é um justamente por homem de isso, né? dor, ele já pegou as dores. Não sou eu a mulher de dores. Eu não aguento, por isso que ele veio. Eu Aham. preciso de uma salvador, eu preciso de um Vamos falar. salvador, e ele já veio. Então, é isso que me sustenta, é entender que ele já levou a ofensa que eu estou passando nesse momento, naquela ocasião, ele já pegou para si. E isso me traz um alívio verdadeiro mesmo, que é o que o evangelho faz. Mas é também, isso me alivia de ficar com essa dor para mim, de eu reviver aquilo vez após vez. Isso é libertador nesse sentido. Por outro lado, isso me ajuda a não querer o revanchismo. Por quê? Porque, de novo, eu olho para Jesus. Jesus é a minha maior referência, não tem como. E quando Jesus ele foi escanteado, quando ele foi esbofeteado, quando ele foi xingado, quando tudo aquilo aconteceu, aquilo estava acontecendo com ele. E não há ofensa que eu vá a sofrer no mundo que seja maior do que o meu Senhor já passou. Uhum, E ele não revidou, por que que eu vou revidar? uhum, Se eu creio, é uma questão de honestidade com a minha própria consciência. Eu considero dessa forma. Porque se eu realmente creio em Jesus, e eu creio em Jesus, e uhum. ele agiu dessa forma, e a minha consciência está em paz em crer em Cristo e confia plenamente nele, não faz sentido que eu aja de uma forma que ele não age. Uhum. Isso não significa que eu não tenha meus problemas, Sim. meus pecados eu tenho vários, eu sou pecadora, É justo. mas eu Irai-vos e não luto contra pequeis, né? isso. Pode ficar Isso, irado, mas exato. E aí, eu luto contra isso, porque eu Aham. olho para Jesus. Eu tento não perder Jesus de vista.
Nos Sim. momentos em que eu perco Jesus de vista, são os momentos em que eu tô mais irada, que eu tô com mais raiva, que eu tô querendo revidar. Uhum. Mas os momentos que eu tenho ele em vista, aí eu sossego e tenho Ah, esperança. muito bom, muito bom. Tô muito feliz. Tem tanta coisa aqui, mas é bom que aí a gente tem que gravar de novo Boa. em outra ocasião. Tem uma pergunta que o pessoal vai gostar bastante. Coloquei grifado aqui. Se você é uma batisteriana, o pessoal está perguntando aqui na internet, o que que te falta para vir para a Doca? Porque não tem um lugar mais batisteriano. Ah, do que a E que tá uma doca? pitadinha de pentecostal também aqui, é bem Bom misturado. demais. Aqui é Nossa, bem tudo de bom. bate no liquidificador. Tudo bom. Aqui cada Tudo de domingo é bom. uma surpresa. Perfeito. Me falta carro, gente. Me Ah, falta gente, vou carro. fazer uma vaquinha. Moro longe. Você que tem o que você dirige? Não, Ah, então nem falta o isso. motorista também. Falta o motorista. Não, mas minha avó sempre fala que quando. Meu pai e minha avó sempre fala que a gente tem que se preparar para as coisas chegarem, né? Ah, Eu tentei, Deus sabe que eu tentei. não deu certo. Duas vezes não deu certo, mas eu estou aí. Vou tirar, se Deus quiser, vai sair a carta. Tá, ó, eu vou te agradecendo. Obrigado pelo empenho. Quem mora aqui, eu acho que você tem já se acostumou com o trânsito, ou Tô eu não aí. gosto, não Ah, gosto de me acostumar com o trânsito. Eu acho que quando a gente se acostuma, a gente pecou, porque não era para ser normal essa vida que a gente leva. Mas você vir de Uber e agora voltar, então o seu empenho, obrigado, assim, porque eu tenho certeza que isso vai trazer luz e tem muito material seu na internet, as pessoas vão te seguir lá, vai deixar tudo certinho na nossa descrição. Então, eu vou te agradecendo mesmo em nome de Jesus, da comunidade que nós fazemos parte, do nosso projeto, que é ainda embrionário, mas a gente já tem fundamentado bem. Então, é óbvio que os primeiros têm tudo a ver com o uhum. que a gente quer traçar por ali. Então, eu vou agradecendo aqui, Gabriel, todo mundo que tem servido aqui, você, Gabriel, que está atrás dessa câmera, os meninos que estão ali, o Douglinha, o Igor, o Balotim, a Alba, todo mundo que tem feito com muito esmero esse programa acontecer, todo mundo que está acompanhando aí de casa, do carro, do trem. A gente está muito, muito contente por tudo que a gente está produzindo e a gente quer mesmo agradecer o Vitor. Você ganhou, não sei, você falou que você gosta de café. Amo A gente já fez café. esse teste aqui, agora não tem nada aí. Ai, Mas você leva para legal. casa, faz o seu teste. O Vitor Obrigada. tem abençoado muita gente. Infinitos Obrigada. brindes. Então você é de casa aí, das igrejas que vão te acompanhar aqui de São Paulo, indica lá o Vitão. Ele tem ajudado tanto a gente aqui na igreja e tudo que a gente tem, o Vitão chega junto. Também meu amigo Dida, que nos alimentou aqui e tem servido a gente com tanta bondade. Então, se você ainda não conhece, ó, é sério, agora é sério. Gabriel, daquele close aqui, essa face redonda. É o seguinte, se você não conhece o Guiomô ainda, por favor, faça um bem para o seu próprio corpo, para a sua alma, para sua mente, e tenha uma experiência gastronômica. Sou exagerado porque para mim foi a melhor experiência gastronômica e está aqui em Santo André. Então procura aí, aqui embaixo desse vídeo vai ter as descrições. A gente quer muito que você coma do melhor dessa terra. Vai lá e abençoe também o nosso irmão com a sua presença. É isso, o Jacira. Tem mais alguma coisa? Ah, não. Gente, isso aí. Tem uma coisa que vocês não precisam me lembrar, é os 2 minutos. Como que chama esse quadro? Vou ter que pôr o nome, né? É, 2 minutos para o mundo. 2 minutos para o mundo. Jacira, você sabe, você já viu isso aqui. Mas vou tentar com você. Vai dar certo. Se o mundo inteiro, todo mundo, parasse, conectasse no mesmo lugar, aqui nesse canal brilhante, e você tivesse de 2 a 3 minutos para deixar a mensagem da sua vida, que você gostaria que o mundo ouvisse. Aí você olha para aquela câmera que está o Gabriel de trás ali e você fica à vontade para traçar o que estiver no seu coração. Nossa. O mundo O inteiro. mundo, 8 mas sim, bilhões de pessoas. todo mundo Socorro. acordado, até as crianças, todo mundo. Até as crianças. Todo Tá, mundo. vamos lá.
Então, os 2 grandes mandamentos do Senhor são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que desses 2 grandes mandamentos dependem toda a lei e o profeta, todas as escrituras. Ele resume tudo no amor, da gente primeiramente com Deus, da gente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, da gente devotar realmente a nossa vida a Ele, ao que Ele prescreveu nas Escrituras, no que Ele nos ensina, mas também da gente amar uns aos outros, da gente servir uns aos outros, da gente se compadecer uns com os outros. Então, que a gente possa viver dessa forma, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, nos importando uns com os outros, para que assim a gente possa ter um mundo cada vez melhor, né, e cada vez mais fraterno. É isso. Muito, muito obrigado. Você sabe algum site que Tá ainda na Amazon, está tá na na Amazon, então Amazon. você que quer ir mais a fundo, todos os capítulos muito baseados, bíblicos, e a Jacira tem uma compreensão profunda da Bíblia, muito bem endossado por amigos aqui. Eu estou muito feliz de ter na mão e você pode ter também. Então vai lá na Amazon, corre lá. Depois, um dia que você encontrar com ela como eu, você pede para ela autografar. Gente, é isso. Obrigado que você e eu possamos elevar os níveis das nossas reflexões e assumir um pouco mais as nossas responsabilidades, aquilo que Deus no Espírito já nos deu. Semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, a gente se encontra aqui. Sejamos todos uma bênção. Um abraço. Tchau. Você vai ter que Aê! autografar essa obra magnífica.